Olá a todos, eu sou Verônica Moura, sou enfermeira oncologista e coordenadora de ensino da BP Educação e Pesquisa. E estou hoje com a doutora Carla Benetti, ela é radiologista aqui da BP. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, e você, Verônica? Tudo bem. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o Outubro Rosa, sobre o mês de conscientização do câncer de mama. Sabemos, né, doutora, que o câncer de mama é um problema de saúde pública. Infelizmente. É o segundo câncer mais incidente entre as mulheres depois dos cânceres de pele e ainda é um câncer que causa alta mortalidade em toda a população. E isso se reflete, muda um pouco nos diferentes estados, mas é sim um tumor extremamente incidente e mortal. E muito dos motivos pelos quais aumenta a mortalidade é o estadio muito avançado que eles chegam, né, doutora? Exatamente. As pacientes chegam já com os tumores bem avançados, principalmente no Sistema Único de Saúde. As altas taxas de mortalidade do câncer de mama estão diretamente relacionadas com a dificuldade de acesso dos pacientes, não é mesmo, doutora? É. Infelizmente, igual você falou, o câncer de mama, ele é o que mais incide aí entre as mulheres, né? Depois do de pele, obviamente. Mas também mata muito. Por outro lado, é uma balança que se a gente pega os cânceres em estadios iniciais, principalmente aqueles que a paciente não percebe, que são diagnosticados nos exames de rastreamento, a gente tem uma taxa de cura aí que suplanta 90%. É nesse momento que a gente quer agir. E é por isso que a mamografia é tão importante. A mamografia ainda é o único método diagnóstico que é comprovadamente eficaz na redução de mortalidade por essa doença. É muito importante. E a gente lembrar também que outubro é um mês de conscientização, mas infelizmente a doença está todos os meses do ano. Então não deu para fazer em outubro. Outubro não é o mês que você faz anualmente, mas é para lembrar que está aí, é um mês simbólico. E como você disse, nós aqui estamos em um meio muito privilegiado, né? Que a gente tem acesso aos melhores métodos de diagnóstico, aos melhores profissionais em todos os âmbitos, mas muitas vezes não é a realidade, né, das nossas pacientes aí, por esse Brasil que é tão grande. Exatamente, né, doutora? Você tocou num ponto importantíssimo, porque a jornada do paciente oncológica, ela é extensa, né? Então, a gente sabe que nem todos os pacientes vão passar por todas essas fases, que vai do rastreamento até fim de vida ou sobrevivência. Mas a gente está falando aqui de uma fase extremamente peculiar, uma fase que é a fase do diagnóstico, onde o paciente não só tem o medo, né, de tudo ali, que está acontecendo ali, ele não sabe o futuro, então gera muita ansiedade, porque o câncer ele tem ainda um estigma de morte. Né? Então o câncer já por si só já é um diagnóstico, né, fechado para aquele que está recebendo. E nesse momento eu queria falar um pouquinho sobre essa fase do diagnóstico, né, doutora? Porque eu falo para os pacientes muitas vezes, olha, não existe exame de prevenção, existe exame de rastreamento e de diagnóstico precoce, que é a mamografia, né? Mas é um momento, principalmente você que vem esses pacientes para fazer o diagnóstico, elas estão numa fase de muito medo, de muita insegurança, de muita incerteza, né, doutora? Então, assim, tá te vendo pela primeira vez, já passou muitas vezes por vários médicos, né, e ainda tem aquela obscuridade. Então, assim, o que você poderia falar, né, para os colegas que estão nos assistindo, desse momento tão peculiar que é atender uma paciente que muitas vezes ainda não está com o diagnóstico fechado, não sabe o futuro, né, o que vai acontecer com ela dali para frente, mas que está super ansiosa, está com medo. Então, o que você pode nos dizer para nossos colegas nesse momento tão peculiar? Bom, primeiro, eu costumo falar para as pacientes que talvez aquele seja o momento mais delicado da jornada, né, que é meio que o pré-diagnóstico. Porque muitas pacientes, elas já vêm com umas lesões altamente suspeitas, mas algumas ou muitas delas estão ainda também naquela esperança de não ser nada. Só que isso traz uma angústia tremenda. Então, o que nós
médicos, né, radiologistas que trabalhamos com imagem e muitas vezes temos ali uma passagem rápida, mas que pode ser muito marcante para essa paciente, podemos oferecer. Primeiro, acolher. A paciente, ela não está lá porque ela quer, ela está lá porque ela precisa. Então, explicar, né? Então, explicar os exames aos quais ela vai ser submetida, se for a um procedimento intervencionista, uma biópsia, o que vai acontecer com ela, de que maneira vai acontecer com ela. Está lá como um ponto de apoio, né? Dizer que está tudo bem ela ficar insegura, que está tudo bem ela chorar, que está tudo bem ela sentir esse mix de emoção. Isso. Né? Nós estamos no papel do porto seguro dela naquele momento. Então, a gente tem que entender. E entender que do outro lado tem um ser humano também, que reage de maneira diferente frente a uma adversidade. Tem gente que fica muito triste, tem gente que fica muito calada, tem gente que fica muito reativa. Então, às vezes, ela trata a gente com uma certa rispidez, mas não tem nada a ver com nós profissionais, tem a ver com o momento que ela está passando. Exatamente. Então, eu costumo explicar para as pacientes que aquele pode ser o momento mais delicado. E mesmo aquelas que já estão com o diagnóstico, muitas vezes precisam fazer algum outro procedimento, biópsia de uma nova lesão suspeita, ou uma punção de axila para ver se já tem ali doença no linfonodo ou não. Eu costumo falar para elas que a jornada delas depois do diagnóstico é como uma corrida de longa distância. Então eu falo, foca na linha de chegada, vai ter a linha de chegada. Por outro lado, pensa, poxa, mas quem disse que eu queria correr uma maratona? Né? E ao longo dessa maratona, a gente às vezes perde o fôlego, fala eu não quero mais, mas daí se falar, então eu vou correr só mais um pouquinho, que ali na frente eu vi que tem uma aguinha. Exatamente. E assim a gente vai, assim é uma montanha-russa de emoções. E eu sempre ofereço a minha pessoa para lá, eu brinco com elas, eu falo, ó, quando vocês forem consultar eventualmente o mastologista, o oncologista, se quiser descer aqui para tomar um cafezinho, eu estou sempre aqui. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que acima de qualquer profissão, a gente é ser humano e a gente está em frente a um outro ser humano que está passando uma fase delicada da vida, que não foi preparada para isso, que não foi avisada para isso. Exatamente. E que não queria passar. É isso mesmo. Eu costumo dizer isso para os pacientes. Foi maravilhosa a sua colocação, porque eu falo, nós, profissionais de saúde, nós escolhemos estar aqui. Ele não escolheu, ele pode escolher a instituição, o local que ele vai por conta de plano de saúde, enfim. Mas a condição dele, ele não escolheu. Não. Né? E ele entra nesse turbilhão, né, de emoções, e não só de emoções, mas ele vai ter uma caminhada para percorrer, né, nessa jornada dele, essa maratona, que ele não sabe o que vai acontecer, né? Então ele senta, ele fez a mamografia, ou daqui uns dias ele volta lá com você para fazer uma biópsia, ele não tem nem ideia do que é aquilo. Exatamente. O que vai acontecer comigo daqui para frente? Então, é uma jornada obscura, né? Que ele vai sim ter muitas emoções e vai marcar. Então, por mais que ele passe com você naquele primeiro momento, que é o momento de diagnóstico, você vai ser marcante na vida dele. Com né? certeza. O enfermeiro é um pouquinho diferente, principalmente na oncologia, porque o enfermeiro ele acaba tendo contato com o paciente nesse momento do diagnóstico, né, onde ele ainda está fazendo vários exames, mas ele acompanha esse paciente no tratamento. Exato. E aí você consegue ter uma relação um pouco mais próxima de educá-lo, e acompanhá-lo, e acolhê-lo. Né? Então, tem esse outro papel. Mas algo também que eu quero retomar, doutora Carla, que você falou, foi a questão da instituição que nós estamos. Então faz sim toda a diferença, né? E eu costumo dizer que é um privilégio para nós profissionais sim. de saúde, que trabalha com paciente oncológico,
estar num local onde tudo acontece ali. Sim. Então, o nosso paciente, ele entra pela porta do pronto-socorro, entra pela porta para passar por uma primeira consulta com o oncologista, e é ali, naquele mesmo lugar onde ele vai fazer os exames de diagnóstico, o início do tratamento, os exames de estadiamento. Então, se ele precisar de uma cirurgia, é ali que ele vai fazer. Então, estar num centro avançado de oncologia nos permite isso, né? Então, o acesso do paciente é facilitado, a comunicação entre a equipe, né? Então, imagina, um enfermeiro que acompanha o paciente pode ir até o setor de imagem, conversar, pedir um adiantamento de uma imagem, né? Então, assim, a gente tem essa ligação, essa relação próxima que ajuda muito nessa jornada do paciente. Exatamente. Nós somos como uma engrenagem, né? E a gente funciona em perfeita harmonia, em perfeita sincronia. Então, o oncologista, o mastologista faz uma hipótese diagnóstica, muitas vezes já entra em contato com o setor de imagem, discute qual o melhor caminho a ser percorrido dentro, né, do setor de imagem, quais seriam os melhores exames, em que ordem, muitas vezes importa também. Importa muito. Muitas vezes a gente já dá um retorno direto para o mastologista, para o oncologista. Mesmo para os pacientes que já estão em meio ao tratamento, eles fazem esse acompanhamento de perto para ver como que está a evolução, seja no pré-cirúrgico, seja no pós-cirúrgico. Então, realmente é um privilégio. Eu me sinto muito feliz e honrada de trabalhar com profissionais de excelência, para os quais eu daria sem dúvida a minha vida de qualquer familiar, porque eu sei que o cuidado aqui é verdadeiramente integrado, porque muitas vezes a gente até escuta, né, o cuidado integrado, mas a prática pode não ser tão consistente igual a que eu vejo aqui dentro. E aí, doutora, só para complementar e fechar essa sua fala, até trazendo alguns exemplos que já aconteceram ao longo da minha jornada cuidando de paciente com câncer, vocês como médicos radiologistas têm um impacto muito grande no diagnóstico, mas vocês também impactam no desfecho do tratamento. Por exemplo, quando vocês atendem uma paciente que vai fazer um tratamento de câncer, mas você não tem nenhuma indicação ainda se vai ser vai ter uma químio pré, né, uma químio neoadjuvante ou não, vai impactar, por exemplo, na colocação de um clipe metálico, né? Então, você conhecer, entender o que vai acontecer com a paciente e ter essa comunicação com o cirurgião e com o oncologista é importantíssimo, porque vai evitar que essa paciente já está passando por um procedimento hoje, volte de novo para colocar um clipe metálico, sendo que ela poderia já ter colocado. Então, parece que é algo meio bobo, mas não é. Faz toda a diferença numa paciente que está com diagnóstico oncológico, ir e voltar do serviço, sim, causa mais transtorno, problemas com o plano de saúde, não é mesmo, doutora? Exatamente. E não só isso, né? Muitas vezes, nós, médicos que trabalhamos só com imagem das mamas, como a gente vê muito todo dia, o dia todo, a gente acaba sendo mais experiente em pequenas lesões, que muitas vezes vão mudar também o planejamento do tratamento da paciente. A gente liga e fala, olha, além dessa lesão que já é conhecida, eu achei algo que também vale a pena investigar. De repente, era um tratamento conservador, deixa de ser um tratamento conservador para ser um outro mais adequado para aquela paciente. Ou então vice-versa, ela vem com uma indicação de uma cirurgia maior e a gente fala, olha, eu acredito que isso não seja, porque nós estamos vendo exames anteriores, isso já estava, isso não estava. Então, faz muita diferença a gente estar dentro de um centro que conte com um especialista em todas as áreas. Exatamente. Desde do oncologista, desde o mastologista, do radiologista, do radioterapeuta, da enfermagem, tudo isso vai impactar grandemente no desfecho daquela paciente. Exatamente. E além dessa fase aí de diagnóstico e tratamento, a gente também tem o screening pós, porque hoje a gente sabe, né, essas pacientes, muitas que têm histórico familiar ou até mesmo já têm uma herança genética, você tem um acompanhamento diferenciado de imagem. E muitas vezes sim o radiologista da mama
que vai dar sugestões de conduta. Exatamente. Olha, tal exame a cada 6 meses, né? Então, ele que tem mais propriedade para discutir isso com o oncologista, com o geneticista. Então, acho que mais do que nunca, né, essa integração multiprofissional é importantíssima na jornada do paciente oncológico, não só no tratamento, é do diagnóstico até aí a sobrevivência. Exatamente. Bom, doutora, então chegamos ao fim desse bate-papo gostoso, né, sobre pacientes com câncer de mama. E assim, acho que a gente fecha, né, com a importância da equipe multidisciplinar na jornada da paciente com câncer de mama, em especial nessa fase do diagnóstico. Muito obrigada, doutora, pelo bate-papo. Eu que agradeço, a gente podia continuar aí, né, mais tempo, porque tem tanto assunto. Tem tanto assunto. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição de quem precisar e podem vir com a certeza que vocês serão primeiramente acolhidas e estarão em meio a profissionais de excelência. Está ótimo. Bom, sigam-nos nas nossas redes sociais. Esse mês será um mês dedicado às pacientes com câncer de mama no nosso Outubro Rosa da BP Educação e Pesquisa.